Muito bem, gente. Vamos agora para o exercício 5. O exercício 5 ele é um pouco mais complexo para você poder iniciá-lo. Então, no seu caderno, você vai desenhar um esquema como este. Ó. Você vai fazer um sistema cartesiano. Para o eixo x, ele pode ir até o 5 positivo e apenas uma unidade aqui do lado negativo, até o menos 1 já é suficiente. Para o eixo y, você pode fazê-lo desse tamanho. Tá? A parte positiva pode ir no máximo até o 5 e a parte negativa pode ir no máximo até o menos 4. Fazendo desta forma, já é o suficiente. O que o exercício pede? De acordo com as orientações do exercício 5, você tem aqui duas retas. Você tem a reta P, tá vendo? A reta P, ó, ela começa aqui em cima e vem descendo, tá? E concorrente a ela, né, cruzando essa reta P, tem uma outra reta chamada reta M. Tá? Os nomes são aleatórios, tá, gente? Essas retas poderiam ter qualquer outro nome, mas o exercício chamou de reta P e a outra reta de reta M. O que você tem que fazer nesse exercício? Você tem que identificar as coordenadas desses três pontos aqui. Ó. Qual a coordenada do ponto T, qual a coordenada do ponto A e qual a coordenada do ponto B. Pois bem, o ponto T ele é a intersecção, ou seja, ele é o encontro dessas duas retas aqui. Ó. Estão vendo? As duas retas, como elas são concorrentes, o que significa dizer que elas são concorrentes? Elas se encontram, né? Elas vão se encontrar em algum lugar. Esse ponto de intersecção dessas duas retas, ele chamou de ponto T. E esse ponto T, como qualquer ponto no sistema cartesiano, ele possui suas coordenadas. E qual será a coordenada deste ponto aqui? Ele está posicionado sobre o 4 para o eixo x, portanto, a primeira coordenada é 4. E ele está posicionado ao lado do número 1 no eixo y. Portanto, a segunda coordenada será 1. Ok? Então, o ponto T, que é um ponto de intersecção dessas duas retas, quais são as coordenadas desse ponto? Estão aqui, ó, 4 para o eixo x e 1 para o eixo y. Ok? Ele também pergunta qual é a coordenada para o ponto A. O ponto A, pessoal, é a intersecção, ou seja, é onde a reta M toca o eixo x. Percebam que ela toca o eixo x bem nesse ponto aqui, ó, que ele chama de ponto A. Só relembrando mais uma vez, sempre que um ponto está localizado sobre um eixo, uma das coordenadas vai ter que ser 0. De acordo com essas informações aqui, ó, o ponto A ele está localizado sobre o eixo x, portanto, a primeira coordenada será 3 para o eixo x. Como ele não tem nada no eixo y, né, ele está aqui projetado ao lado da origem, então a coordenada y será 0. E a letra C, para a gente finalizar esse exercício, é o ponto B, que é a intersecção dessa reta P com o eixo y. Observe que esse ponto B, pessoal, ó, esse ponto B, ele também está localizado sobre um eixo, e ele está localizado sobre o eixo y. Então, uma das coordenadas desse ponto B automaticamente será 0. Pois bem, como ele está localizado em cima, né, sobre o eixo y, exatamente no ponto 5, então a coordenada y para esse ponto deverá ser 5. E automaticamente, como ele está projetado sobre a origem, né, e ele não está sobre o eixo x, portanto, a nossa coordenada x será 0. Então esse é um exercício que vai dar um pouco mais de trabalho, não para você resolvê-lo, mas para você montar a parte do esquema, né? A parte do enunciado do problema, mas você logo em seguida precisa encontrar quais as coordenadas do ponto T, quais as coordenadas do ponto A e quais as coordenadas do ponto B. Finalizando assim o exercício 5. Tá ok, pessoal?